o ator Rômulo Estrela, a atriz e cantora Maria. E também a psicanalista Maria Homem. Ah, mas aí você descobriu que não tem Maria também. Mas só Maria já é bom, só Maria. Por favor, pode entrar, fiquem à vontade. A cozinha, não só a cozinha, a casa é de vocês. A cozinha é tua. A cozinha significa que eu vou cozinhar. Eu adoro que tu fica desse ladinho aí, que eu sei que eu não vou ter que fazer nada na panela. Hoje você podia cozinhar comigo, a gente podia fazer essa troca, né? Pra surpreender nossos convidados. Um dia desses a gente faz. Ó, gente, a gente tem um drinkzinho aqui que é suco de tangerina, cachaça e um limãozinho delicioso. Deixa eu ver. Que delícia! O cheiro é bom, hein? E ó, tem uma pimentinha, vocês perceberam? Tá muito bom. A gente tá falando de amor e sexo hoje no nosso programa, tem que ter uma pimentinha pra dar uma aquecida. Aliás, todas as receitas hoje tem pimenta. Já que a gente vai falar de amor e sexo, vamos começar falando da fase do apaixonamento, né? O começo de tudo. Então a primeira pergunta vai pra Maria. Maria, como é que foi a primeira vez que você se apaixonou? Você lembra? Eu não lembro muito, que assim, não faz tanto tempo que eu sou nova. Mas eu tinha... Quantos anos você tem? Eu tenho 21. Meu Deus! Vamos começar de novo. Tá, então foi o quê? Anteontem? Quando Foi com 12 anos. 12? É, comecei a namorar com 12 anos, fui bem precoce, assim. E aí eu lembro que foi o meu primeiro beijo, foi com o meu primeiro namorado. E era essa fasezinha mesmo de que tudo é bonitinho, tudo é mais encantador. Depois já passando pelos problemas, né? Mas era uma paixão mesmo. E ela foi correspondida? Foi correspondida, né? Eu cheguei a namorar com a pessoa. Sim. Mas assim, eu não me recordo tanto. Eu acho que era uma coisa mais bobinha, eu era muito novinha, né? Você lembra você, Romo? Eu lembro. Mas eu fui bem mais novo, viu? Mais novo do que 12? É, que também tem uma coisa meio platônica no início. Você sabe que eu lembro de uma colega de escola, eu devia ter uns 5, 6 anos. Olha. Na quadrilha da escola. Acredito. Carol, o nome. Carolina. Nesse ponto eu também já tive. Mas eu acho que aí já ela lembra? Você chegou a falar? Carol, você lembra? Mas você falou pra ela? Não, imagina. Então, era ainda platônico. Você sabe por que eu sei que foi mexeu? Porque depois, um tempo depois, mais velho, eu vi as fotografias dessa quadrilha. Deu um sentimento diferente, assim. Eu senti um negócio, falei, cara, eu acho que eu gostei dessa menina na escola. Tá, mas e depois mais velho? Aquela paixão... Depois mais velho foi também... Que a gente sente umas coisas diferentes. 12, 13 anos, no meu condomínio, eu lembro até hoje, do cheiro, assim. Olha que louco. Do perfume, sei lá. E foi correspondido? Não, ela namorou o vizinho de baixo. A minha primeira paixão... Você teve paixão? Foi rapidinho, assim, lá nos 14, assim. Não foi correspondida, foi muito frustrante, assim. Eu já comecei coração partido desde o início. Ainda bem que tu apareceu na minha vida pra me salvar. A paixão verdadeira mesmo, eu só lembro a partir de você. Ai, amor, para, amor. Não, sério, fala sério, qual foi a idade? Eu não sei, eu acho que... Vocês são precoces, gente, porque eu acho que foi com 15, 16 anos, assim. Paixão, assim, paixão que faz o coração acelerar, paixão que faz a gente suar. Eu acho que foi com 15, 16 anos, porque tem essas características, né? Você fica nervoso, a mão começa a suar. Carolina. Também? Carolina. Maria, a paixão é física? É química? Eu acho que é tudo, né? Aí você tá, ó, você vê que interessante, parece uma pergunta tão simples e tão que a gente pode debater, mas a gente está aqui no programa tocando em grandes debates conceituais, filosóficos da humanidade, que a gente está voltando, afinal, somos corpo e somos alma. A paixão, ela é bioquímica, então é deflagrado em você uma tempestade de ocitocina, serotonina, dopamina. Química pura. Mas não existe gene, que é proteína, neurotransmissor, sem o simbólico. Claro, sem o entorno, Vou dar um exemplo, sexo. Né? Tudo bem, você pode falar, é químico porque vasodilatou e tal, mas o que te faz ter tesão? É uma imagem, é uma palavra, é um discurso. De cada um. O simbólico e o físico, o simbólico é o meu jeito de falar, né? As imagens, as narrativas, as histórias, a atenção, isso é a representação que muitas vezes é inconsciente, é você estar ali. O que te faz ter a descarga bioquímica? Uma palavra. Elas dialetizam. Não é isso? Então, é um ato dentro de uma cena com uma significação.
Você Então, sabe que e a é gente faz junto. loucurinhas, né? Vocês já fizeram loucurinhas, assim, por paixão? Loucurinhas botei ou loucuronas? Não, tipo, eu botei até o nome do meu cachorro com o nome desse menino. A minha família, meu pai ficou louco. Minha mãe disse, não é possível, esse garoto não olha pra você, Todo mundo você já bota o nome sabia do também cachorro. dessa- Sim, desse sim, amor, porque né? era todo uma... essa foi a minha loucurinha máxima. Vocês fizeram? Você já fez loucurinhas? Não, eu não sou um cara de muitas loucuras, não, assim. Sou mais contido. Você fez, Maria, alguma loucura por paixão? Eu acho que loucura é se apaixonar, né? Então. Já é uma loucura. Eu acho que eu diria que o mais louco que eu fiz é me entregar às minhas paixões. Assim, eu sou muito intensa e eu acho que eu me expresso demais e. Esse é um risco, né? Isso é um Se risco. jogar do precipício, né? Falar eu que tá sempre apaixonado. faço isso. Quando você tá bem resolvido também, resolvida, tá tudo certo Mas é também, que às vezes né? assusta o outro, Total, né? mas aí o outro que tá Infelizmente. perdendo Sim, também, a maioria né? das vezes assusta. Isso que é o caô, assim. Você já amou? Já. Tá, então você pode fazer parte do nosso assunto aqui. É, Tá na nossa mesa. Você já casou? Olha, se eu falar que sim. Já Vocês casou? acreditam? Já morou Sim, junto? Já, morei junto, 6 meses. Quantos assim. anos você tinha? 15, vamos deixar em Você é off. precoce mesmo. Se a paixão e o amor fossem um ritmo, que ritmo cada um deles seria? A paixão seria o funk. Eu acho que o amor é o R&B. E você, Rômulo, se a paixão e o amor fossem um gênero cinematográfico? Média, drama, terror, melodrama. Cara, eu acho que, bom, eu diria que a paixão uma aventura, né? Boa. E o amor como o próprio nome diz, um romance, eu acho. Acho que seria isso. Amor, também olha. não, vou falar de comida. Se a paixão e o amor fossem uma comida. Vamos ver se dá certo. Ó, eu acho que, deixa eu ver, a paixão seria alguma coisa apimentada, né? Tá. Uma coisa, por exemplo, pode ser essa nossa receita aqui, essa salada Thai de comida carne apimentada. deliciosa. E eu acho que o amor seria aquela coisa, aquela comida confortável, sabe? Aquele bolinho de chuva, gostosinho, gostosinho. sabe? Fofinho, gostosinho. Acho que seria isso. Fritinho. É, bem coisa de fofinho. vó, bem fofuchinha à tarde, assim. Tipo assim, amor, faz um bolinho de chuva, vamos sentar e ver a sessão da tarde. Leitinho quente, Um né? leitinho quente, seria alguma coisa confortável pra aquecer. Tá. Pra aquecer o certo. coração. Maria, explica pra gente então, assim, ó, como se a gente fosse assim, como se a gente tivesse 10 anos. Qual é a diferença do amor e da paixão? Paixão é muito mais você com você mesmo, paradoxalmente. Narcisismo, mais A narcisismo. paixão é muito mais você com o que você supõe que é você mesmo, Tá. que é o outro, como você vai fazer esse desenho do dois. Tá, perfeito. Que dois você quer fazer, né? E o amor, por que às vezes é difícil? Porque não é o seu desenho. Não é nem sobre a você. sua idealização e nem aquilo que você está querendo que seja. É aquilo que é e muitas vezes te passa uma rasteira. E por que você chora? Porque você sofre. E as brigas? Não acredito, você me enganou esse tempo todo. Né? Você me enganou, Porque é quando uma eu te frase. conheci, né? Você não era assim. É. Essas duas frases, elas mostram que eu construí em cima de você algo que eu me enganei. Não é você que me enganou. Mas a gente chega nesse lugar um pouco despreparado, né? Pra terem diálogos como esse, né? Quando eu te conheci, você não era assim. A gente não chega com Não, a a gente responsabilidade, aprende, mas né? acho Como que a gente tem que aprender sobre A gente isso. fala, né? você que me iludiu. Não duvido, porque a gente tende a dar o melhor da gente. Não é só pra enganar o outro, é que a gente também quer se ver daquele jeito, a gente quer... É ser amado também. A gente quer acreditar naquilo, a gente quer vender o melhor. Tá? É a alma da Vender propaganda, seu que peixe. é o sistema do mundo. Claro. Ele é um sistema de troca e propaganda, para resumir muitíssimo. Então, ok, não estou demonizando, mas ao mesmo tempo, saiba que você está fazendo esse jogo que o outro também está fazendo. Claro. Então, a gente faz tanta encenação, Sim. tanta produção, tanta montagem, tanta não sei o quê. E assim, pra quê? Pra gastar 10 anos da sua vida? É isso, é sobre Ai, isso. que É sobre isso, preguiça. é sobre isso. Fala sério, né? Rômulo, não, É fala total sobre isso, seríssimo. assim, as coisas mudaram muito. O que você aprende com o amor? E, na verdade, eu reafirmo todo dia. Na verdade, eu aprendi muito mais depois que o meu filho nasceu. De verdade, assim, e não é...
da boca pra fora, porque virou pai e tal, não tem nada a ver com isso. Na verdade, a minha relação mudou muito com a Nilma depois que o Theo nasceu. E a gente, acho que... Porque muda mesmo. Muda bastante. Eu acho que... Conhece a sua mulher? A partir de que ele nasceu, acabou. Eu conheço uma a cada 6 meses. Exatamente. E acho que ela também. Mas... E é assim. Eu vou nutrindo esse amor e eu vou transformando esse amor sempre que a gente tem alguma conversa e que a gente entende não somos mais as mesmas pessoas de ontem. Vai repactuando. Vamos fazer diferente? Vamos. Porque a gente precisa. Acho que a partir do momento que a gente não quiser mais ou quiser continuar sendo quem a gente, né, parar, aí a gente tem a possibilidade, né, de dar pro outro a liberdade dela escolher onde ela quer estar. Tá. Sabe? É muito bonito esse discurso e parece um discurso muito fácil. Não é. Longe de ser. Eu erro o tempo inteiro. Toda hora eu tô errando em casa, toda hora eu erro com meu filho, com a Nilma. Mas tem uma coisa, tem a disponibilidade de querer conversar e entender. Falar assim, vem cá, você errou. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente bateu um papo com a quadrinista sueca Liv Strömquist, que lançou em 2021 um livro que traça de maneira super divertida e inteligente uma espécie de biografia do amor e da maneira como a gente se relaciona, sobretudo no mundo ocidental. O livro se chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, o amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Vamos ver o que a Liv fala sobre isso. A lot of our time today is about the individual performing things. Like we want to achieve personal goals, we want to be in control, and we want to achieve like everything is like almost every part of our life. It's about achievement and performing. Like. Having a body that looks a certain way, or having a house that looks a certain way, or having a perfect family or a perfect partner and so on. So we tend to look at these things in the same way. Like it's love also becomes like an achievement. Like I want to have this very good job and I want to have this perfect partner, and it's like it's kind of a performance to fall in love, to find so we approach the pursuit of love in the same way, like we pursue it, for example, the project of losing weight or something like that. Like it's a goal that I can reach by doing certain things. I can find love, but in my book I argue that like the event of falling in love is really kind of the opposite of achievement or control or having a goal that you can reach, because the event of falling in love kind of implies that your ego is kind of changing or breaking down. Like if you want to really like open up to another person, you have to like a lot of people experience a lot of inner change, like when they fall in love and they start to like things they didn't like before, or they change like how they dress or something like that, because like the event opens up and changes you. So and I think like it's difficult to approach love in this way, that you have a goal and you have to reach your goal and so on, and because it's more like falling in love is more like losing yourself in a way, and losing control, and yeah. Pois é. Maria, você acha que ainda dá para se perder assim no outro, quando a gente muitas vezes chega no outro já sabendo mais ou menos quem ele é, como ele é, tudo que ele postou? Isso, em relação à rede social, eu acho que a gente cria hoje uma expectativa através dos filtros das redes sociais. Então Cria, a gente acha que vai conhecer uma pessoa, e eu acho que o ao vivo sempre quebra, sempre surpreende, entende, de alguma forma. E eu acho que é o se abrir com o outro. Ainda tem como conhecer o outro através da rede social e na vida real. Você
Você tem vontade de se apaixonar, de amar? Você tem vontade de casar? Você tem esses sonhos? Casar não, assim, todos os meus sonhos, assim, na minha vida, eles são muito individuais, são muito pessoais, também tem um quê de cidadania ali, e profissionais. E eu acho que o resto eu não crio expectativa pra minha vida, né? Eu acho que o amor, ele é um sentimento que ele pode acontecer, eu me permito, eu sou aberta pra isso, mas se acontecer, vai ser de uma forma onde se adapte à minha vida e à minha rotina. E sem toda a expectativa de que a gente precisa abrir mão da gente pelo outro. Então, hoje eu tenho essa leitura sobre o amor. Você não idealiza, né? Não idealiza. Você falou um negócio interessante, né? Que eu vou fazer a minha vida, né? O meu trabalho, e a pessoa que quiser, né? Com quem estiver junto, tem que se adaptar. Você acha que nesse sentido, as pessoas estão se apaixonando menos ou ficando menos juntas, porque tendo em vista, né, que ela tem objetivos tão claros, né, ninguém pode atrapalhar a Maria, né, e eu acho que é isso mesmo, né, não pode vir alguém botar uma coleira nela e falar, comigo é assim e tal. Mas nesse sentido, como é que caminha o amor e os relacionamentos, Maria? Quando você começou a falar, eu falei, gente, olha só, a mulher dos anos 50... Vamos dar uma historicizada aqui muito rápida. Não tinha dúvida que se você fosse em qualquer estágio, aprender inglês, mudar de país, ser um embaixador, a senhora, que o nome dela nem era Maria ou Joana, era Senhora Gonçalves, iria acompanhar o seu marido nos anos 50 e acharia ótimo. Sim. Ela cuidaria, né, desse homem. Ela faria mala. Ela levaria, talvez as crianças escolheria a cozinha, os pratos e tal, felicíssima, porque esse era um lugar de destaque, a primeira dama. Então, isso também é o feminismo, não é nosso tema primário, mas é muito importante, porque o feminismo mudou a forma de amar. E aspas, sem provocações, o declínio da lógica patriarcal mudou e está mudando a forma de amar. Porque você diz, olha, para o pai, né, o patriarca pai e o eventual próximo patriarca marido, não, tenho a minha independência. E, como diria Virginia Woolf, né, um quarto todo seu. Esse é o título do texto. O que uma mulher precisa? Ela precisa de um quarto dela e uma renda. Então você precisa ter independência financeira, como você falou, você precisa ter um território e um meio de ter a sobrevida. Eu não preciso de você para me bancar. Me lembrei do feminismo liberal. E aí tem uma outra coisa aí também, que eu diria que é importantíssimo hoje para a gente ter as mulheres no lugar que elas estão hoje, a educação. Você tinha no pós-guerra, pós-segunda guerra, a mulher não tinha acesso à informação. Isso foi uma coisa que aconteceu durante muito tempo. E é uma coisa que, para mim, faz muito sentido, porque quando você vê uma relação que já está decadente ou tem problemas, às vezes a pessoa não sai da relação porque não tem para onde ir. Sim, independência financeira. exatamente. Ou Presa emocional, financeiramente. né? Muitas vezes também não tem autonomia emocional para sair. A Liv cita no livro dela o escritor coreano Byung-Chul Han, que acredita que a nossa forma de amar e se relacionar foi transformada completamente pelo narcisismo extremo do capitalismo. Ele diz que a libido é investida primordialmente na própria subjetividade. Maria, o amor hoje tem obedecido às regras capitalistas? Ah, sem dúvida. Aí, assim, na verdade, o amor e o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente está sempre submetido aos sistemas de troca e de produção da história humana. Então, é capitalista, no seu estágio, né, ultra virtualizado, financiarizado, ou é mercantil, ou é industrial. Tem até uma linguagem empresarial para falar de relacionamento, né? Tipo, eu tô investindo num relacionamento. O que vai né? me trazer em troca esse que vai me relacionamento? oferecer em né? O que vai me troca? oferecer em troca? Exatamente isso, porque a gente está lidando com relacionamentos como se fossem negócios. Sim. Que é um cálculo matemático, utilitarista. Então, Você acha que sem dúvida. com isso o amor deixou de ser encantamento para virar desempenho? A gente está tão no cálculo que a gente anseia profundamente pelo encantamento. E aí, quando a gente quer muito, vocês sabem qual é o jogo. A gente acha um jeito de vender. Então, olha que curioso. O encanto virou produto.
Virou mercadoria, porque o mundo sabe que tem demanda. E como é que a gente faz para voltar a ter coragem de se perder no outro, sem medo, sem cálculo? Essa é a palavra, Falta né? coragem. Coragem. Coragem, porque eu vou ser dura, talvez. A gente está numa cultura covarde. Em vários pontos de vida. Assustada. Assustada. A gente está com medo. A gente está com medo do outro, né? A gente ataca a violência que a gente está vivendo, e esse ataque, claro, é ódio. O afeto primário é ódio, é destruição. Só que o ódio, ele esconde o medo. Você consegue ver sobre essa perspectiva? As pessoas têm um pouco de medo de se entregar e querem viver coisas assim mais instantâneas? Você Sim, sente? eu acho que é todo um acordo de como a sociedade vem mudando, de como os comportamentos são muito novos, e entra no conflito das velhas teorias, dos velhos conselhos, e de como hoje a gente vem se atualizando. Então eu acho que é uma briga constante do novo e do antigo. Sim. E aí nisso a gente fica com medo de sair da zona de conforto. Eu acho que é por isso que rola a covardia do ser humano. Porque a gente tem que abrir as nossas feridas e sair da nossa zona de conforto. Da onde nos colocaram enquanto sociedade. E aí entram conflitos sociais, entra as nossas individualidades também. Mas você acha que rola, assim, por exemplo, uma contradição, assim, é sexo mesmo, são relacionamentos mais, né, sem aprofundamento, mas ao mesmo tempo queria dormir de conchinha com alguém e ter uma cumplicidade um pouco maior? Eu acho que rola essa incoerência porque é tudo do que é desenhado do que é o amor. O amor, ele ainda tem muito um sentimento de posse, que aí entra em toda a sociedade capitalista. Tudo é um status. Então, a forma de amar também ainda é vista como um status. Se a gente conseguisse entender que o amor, ele é leve, ele é como um bolinho de chuva numa tarde nublada, e não necessariamente um prato apimentado, entendeu? Um acarajé, eu acho que a gente conseguiria ter mais maturidade para lidar com o amor. Será que a gente espera demais também? Né? Boa, gostei desse acarajé aí pra apimentar. Vem cá, tu perguntou pro Rômulo sobre o que o amor ensinou pra ele. Eu fiquei pensando nisso e eu queria falar também o que o amor me ensinou. Fala. Eu acho que o amor ensina pra gente que o amor constrói, o amor salva, o amor cura. O amor é a única coisa no mundo que pode salvar esse mundo, né, onde a gente tá. E muita gente pode dizer que o amor também destrói, mas eu acho que não é amor, é uma violência fantasiada de amor, né? Porque quando destrói, você não pode chamar de amor. Mas eu acho que o amor faz tudo isso, o amor fez tudo isso comigo, assim. Eu percebi isso muito na minha vida, em relação à minha família, aos meus amigos, a você. A gente tá aí há 20 anos juntos. É que você é o amor. Fofa. Você é o amor, você encarnou no amor, entendeu? Bom, já falamos de amor, já falamos de paixão. Vamos falar agora um pouco do casamento. Como fica o casamento, Rômulo? Em que sentido? Não sei, assim, por exemplo, a gente tem uma coisa, eu e o Rodrigo, assim, que a gente tem esse sonho, né, de ficar junto, velhinhos, um cuidando do outro, fazendo bolinho de chuva, vendo TVzinha. Bolinho de chuva pegou, né? Com aquela meinha, assim, com os pezinhos juntinhos, assim. Será que a gente está sendo ingênuo ou estamos sendo resistentes ao amor romântico? Eu acho que a gente tem um pouco também esse desejo de ficar juntinho, a gente gosta disso, a gente gosta da relação, a gente conversa muito, a gente tá muito junto, sempre trocando todas as coisas, e eu sinto, na minha relação com a Nilma, que a gente cresce muito junto também. A gente dá essa liberdade pro outro e a gente, né, entende que precisa também do outro. Você falou lindamente aqui no início sobre o amor, né, cara? Eu acho que o amor salva, eu acho que o amor é isso aí, junto ou separado. Acho que a gente tem que ter esse sentimento na gente, sabe? E Maria, no seu caso, não é casada, como é que você fica em casa, assim, sozinha, e às vezes bate aquela, putz, como eu queria ter alguém aqui do meu lado agora. E bate, não tem. Maria? Bate isso? Às vezes bate, assim, e aí tem que cuidar para poder entender que essa carência, ela não pode ser uma necessidade. E que se eu buscar um relacionamento, ele tem que ser uma coisa que vai acontecer naturalmente. E exatamente, que a gente não pode perder nossa individualidade dentro de um casamento, Claro. né? E que existem várias formas de amar. Isso não pode ser um padrão, não pode ser uma receita de bolo. Sim. Eu acho que se puder ter uma receita, assim, também não sei, às vezes as pessoas, qual é a receita, né? Parece tem meio... muito, né? Eu
diria, assim, pelo menos em relação ao que eu sinto em relação ao Rodrigo, assim, eu bato nessa tecla, assim, da admiração, assim. Sim. Eu acho que você admirar a pessoa, sabe? E cada vitória dela, você vibrar junto, sabe? E aquela admiração se transformar, né? Tipo, hoje eu acho isso, putz, amanhã eu tô achando mais uma coisa além do que eu achava, né? Eu acho que isso faz um relacionamento se sustentar, assim. Sem dúvida. Não precisa ser uma admiração gigantesca. Pode ser uma admiração. Gigantesca. Mas uma coisa simples, de você conseguir, sei lá, montar uma horta em casa. Isso eu admiro quando a Fernanda faz isso. Isso me preenche também, né? Mas também admiro o que ela fez com o programa Amor e Sexo, o que ela fez na televisão brasileira, com tudo que ela colocou ali, com todos os temas que ela trouxe para uma televisão aberta que não tocavam nesses assuntos. Total. O psicanalista Ivan Capelato, ele participou recentemente de uma pesquisa bastante abrangente sobre relacionamentos e como medos, angústias e admiração se conectam. Vamos ver essa conexão. Parceiros, homo, hétero, eles têm que lembrar que para a gente ficar junto, a gente tem que repartir angústias, né? A vida é cheia de angústias, ainda mais aí nesse pós-pandemia, essa época de guerra, essa época política complicada, muita violência na rua, violência nas escolas. Então vocês percebem que o nosso medo aumenta. E a gente tem que repartir esse medo com alguém. Pode ser comigo, o psicanalista, mas pode ser também com quem eu estou junto na cama à noite. Então, a melhor maneira, a única maneira de se admirar alguém é poder se sentir escutado por esse alguém. É poder escutar a angústia do outro. É poder receber a angústia do outro. Tá? E se isso puder ser feito de uma maneira bem equilibrada, né? Um dia um está mais angustiado que o outro e isso puder ser trocado, é isso que gera admiração. A gente divide bastante nossas angústias, Nossa. Não é? Eu trago um monte de angústia pra ele, ele tá ótimo, daí ele fica todo angustiado. Mas a gente tem aprendido muito a não sofrer com essas angústias e realmente tentar conversar e não chegar nesse ponto da briga. Ainda falando em medo, Maria, o medo de perder o outro e não encontrar um novo amor também é um fator que, de certa forma, sustenta o relacionamento? Olha, sim. Agora, o X é esse, medo de não encontrar alguém. O que sustenta esse medo? A nossa boa e velha insegurança, né? Porque, assim, não existe, ninguém é seguro. O que é segurança? Você se segura no outro. Quem te diz quem é você e que você é amável? São muitas e complexas camadas. Sim. Mas para resumir ao sintético, né, o quanto o outro já me confirmou que eu fui desejado, que eu tenho um valor. Isso é a chave. E se você não teve isso, tudo bem. Vamos. E outros vão te dar isso porque às vezes falta, né, gente? Não tem educação perfeita, a gente não consegue. Mas às vezes também fica aquele buraco pro resto da vida, né? A pessoa não consegue preencher, né? Aí, qual é o percurso analítico de cada um? O que deu para colocar ali? Como que você... Né? Essa é a arte. E aí também muitas vezes pode vir essa busca, né, de um amor a qualquer preço e no fim a pessoa pode estar vivendo uma relação super tóxica, né, e ela não consegue nem perceber por causa dessa carência. É ótimo isso, porque por que eu fico aí? Porque no fundo eu tô convencido de que eu não valho nada, tá vendo? Sim. Então, né, como não me deram e também você não está me dando, tá certo, porque desculpa, eu vou melhorar. Sim. Você tem razão, da próxima pode me bater. Porque da próxima eu vou fazer um pouquinho melhor pra você. Porque eu não fiz direito, eu não me esforcei o suficiente. Essa é a chave da relação enlouquecida. E quais são os indícios, Maria, que alguém tá vivendo uma relação tóxica? Se você se pergunta, será que eu tô vivendo uma relação tóxica? Será que... Porque já tá tendo alguma coisa. Eu diria, fala com o terceiro, não fala só consigo mesmo, nem com o outro, porque se você está na dúvida, se você está sendo violentado, tem alguma forma de violência e você está se sentindo menos do que o outro, porque aí a gente tem, né, essa lógica da diferenciação de valor.
é isso que a gente chama lógica fálica, né? Quem tem mais, quem tem menos. Se você está sempre sendo posto ou se achando nesse lugar do menos, e o outro é tudo, o outro é sábio, o outro tem potência, tem dinheiro, tem, né? Ele é inteligente, eu que sou burra. Sim. Tá. Você tem uma violência verbal, né? Uma Verbal, violência física, nem se física, fala. por atos e omissões. A pessoa está numa posição hierárquica maior, ela te trata mal, ela grita com você, ou ela te violenta, ou ela te dá um empurrão, né? Ou ela está sempre você nesse tá lugar de muito superioridade. Assim, o tempo todo. E não tem Tem um poder negociação. financeiro maior. Não tem uma pergunta do outro sobre isso. Ninguém está querendo mexer. Isso vale para a sociedade. Para voltar no que a gente estava falando, vamos usar uma outra palavra. A lógica do privilégio. Sim. De qualquer corte, de qualquer recorte. Te bota pra raça, baixo, sexo, não gênero, deixa você sair com determinada roupa, né? e aí você fala, opa, humilha. tá aqui, tá fixado. Aí, eu diria, faz o luto. 21 anos, jovem, solteira, livre, né? Conta pra gente, assim, como é que você tem observado a noite, a rua, os jovens, os encontros, os relacionamentos? Qual a tua análise, assim? Eu acho que as pessoas hoje elas estão mais dispostas a experimentar, assim, sem muito compromisso. Eu vejo isso nos meus amigos, eu vejo isso no geral da... Diga. Mas as pessoas em geral ou mais a adolescente, a galera mais jovem? Não, acho que a galera mais jovem. A galera mais jovem. Onde ela anda. Essa faixa etária, assim, um pouco mais nova, uns 18, até uns... beirando uns 30, até mais de 30 também eu vejo uma galera mais assim. Acho que a gente nunca viveu uma época com tantas gerações ao mesmo tempo, né, cara? Exato. Não tem isso, né? Embalada que mães encontram filhos e pais encontram filhos, né? E que pode ser interessante também, né? A gente, essa divisão que a gente fez etarista, a escola ajudou a fazer isso. Você pode pensar que é estranho, porque os novos aprendem com os mais velhos, Totalmente. não só com o mestre. Então, talvez a gente possa sair algo bom disso. Claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Camisinha, pessoal, usa? Então, tem a galera que não usa, né? E é uma tecla que eu bato muito, assim, que eu acho que o feminismo liberal, ele tem muito domínio na mídia, né? A gente fala do batom vermelho, a gente fala da roupa curta, a gente fala que não é não, a gente fala da liberdade também, assim, mas eu acho que é muito mais importante a gente bater na tecla da liberdade de escolha da mulher e dos nossos direitos políticos, de ter filho, escolher a forma que a gente vai gestar ou não gestar. Então, eu acho que falta muito mais as pessoas baterem na tecla do planejamento familiar, da liberdade da mulher falar não também. Sim. Não querer ter filhos, né? Sim, não pra tudo. Proteger das doenças, né, gente? Sífilis bombando novamente, né? Porque essa coisa das pessoas não quererem usar camisinha, né? As doenças antigas estão voltando, né? Porque às vezes é um tabu muito maior de... acho que o importante é não engravidar e a gente esquece que existem doenças que simplesmente ainda não tem cura. E os meninos fogem muito da camisinha também, né? Eles têm muito medo de broxar, né? O pênis, o pau, ele tem muita carga fálica, ele é muito valorado. Historicamente, tem estátuas, a performance. Só que tem um pequeno detalhe, o pau não é único, ele é duplo. Ele é ou duro ou mole, para simplificar muito, não é? Ele é uma coisa que tá lá, é parte do teu corpo, beleza, um braço, uma mão, e ele é um outro em você, para o masculino, por isso que ele é tão importante, porque ele levanta ou não por algo a despeito de mim, é transegóico, é fora do ego, não é? E não é que você fala, vamos lá, garoto, agora é com você. Chegou a hora. E aí... Isso é muito importante, a gente não fala disso, né? E às vezes você não quer, o contrário, você não quer, né? E deu bandeira, ou como que eu fiquei com tesão numa situação dessa? Isso é pulsão, isso que não é só bioquímica, só para juntar, entra numa cena, tem um gatilho, alguma coisa. Sim. Então, o medo que você tem de se relacionar com esse estranho em mim, que é meu próprio pau, você colocar um filtro vai te complicar imaginariamente. Só que é imaginário e eu vou te falar, coloca. Porque é muito pior do que um látex ou não. O buraco é mais embaixo. Então vamos, porque a gente tem que rever nossa relação com os micro-organismos todos. Tem vírus, tem bactérias que implicam elos, mortes, adoecimentos, superbactérias que não tem antibiótico para elas. Então, assim, a gente entendeu que tem um ecossistema. Voltando um pouco aí
pro que você falou também de que olha pra ele e fala, agora, meu amigo, chegou a hora, né? Sem estar esperando que nada aconteça. Aí entram os remedinhos, né? Aí entram as coisas que a juventude hoje tá botando pra dentro, né? Por medo. Pra ter E aquela precaução, aquela mordidinha. Gente, a gente está na sociedade da performance. Mas não só a juventude, né? Sim, mas eu acho que isso tudo também tem muito... É muito ligado à cultura da pornografia, né? Dessa coisa da performance do homem. De que ele é uma máquina de fazer sexo, de que ele tem que desempenhar. E aí vem essa cobrança de não poder broxar. E às vezes não fala não, porque às vezes o homem também não tá afim. Exato. E tá tudo certo. Mas não se permite dizer, né? Sim, não se permitem. E também quando acontece, já aconteceu muito comigo isso, eu sempre naturalizo. Falo assim, tá bom, aconteceu, vamos mudar de assunto, vamos distrair a cabeça. E vamos namorar de pau mole, gente. não, qualquer coisa. Se quer continuar, vamos ficar só nisso, não precisa ir. Tem outras coisas. Tem uma supervalorização também da penetração, que eu fico assim, pra quê, sabe? Existem tantas maneiras de explorar o corpo. Aquela coisa, a maioria dos homens, a sociedade patriarcal. É educação. E deixar também eles explorarem o corpo deles, assim. Porque não tem muito isso. É sempre uma coisa de já vamos lá no ponto, não sei o quê. E às vezes nem vai no ponto, né? Entende? Às vezes não consegue nenhum prazer, né? Eu li que você fez um papel na novela que você teve que fazer uma preparação com estudos sobre o sexo tântrico. Teve isso? Na verdade, eu fiz um filme, a gente fez uma adaptação do roteiro do filme O Amante de Lady Chatterley, do D.A. Lawrence. O que acontece é que ele fica preso na cadeira de rodas. E ele se tornou uma pessoa super violenta porque ele tinha essa... a hipervalorização do falo, né? E depois ele encontra no tântrico, com a terapeuta dele, o prazer. E descobre que tudo bem. Então, E o que você levou pra sua vida disso? eu acho que a gente pode começar a namorar. Agora eu ia usar isso. De pau mole. Por que não? E começar na brincadeira, né? deixar- Basta ter a vontade e o desejo. ficar noiado. Vamos descobrir esse corpo e esse toque. Por que não? Terminamos o beijo juntinho com o Rômulo dizendo isso. Vamos descobrir esse corpo e esse toque. Fecha aspas, Rômulo.